Está certo 4, né? Ok. Bom, voltamos. Estamos no ar. Então, a principal vantagem, né, da utilização dos haploides seria em situações onde o desequilíbrio de ligação no nosso genoma é baixo. Então, os haplótipos permitem incrementar o desequilíbrio de ligação entre o haplótipo e o QTL em relação à utilização de um marcador único. Uma outra, até agora, digamos, existe uma abordagem nova, né, em estudos de associação, sobretudo o pessoal de humanos está utilizando bastante em relação à utilização de métodos, uma abordagem bayesiana em estudos de associação genômica. Pode passar, Connie. Eu queria... Normalmente, até agora, né, os trabalhos de associação, normalmente a gente tem uma abordagem frequentista, no sentido de que para um marcador ser significativo, né, a gente estabelece um nível de significância, né, e não realiza nenhum tipo de pressuposição em relação a se esse marcador é significativo ou não. A gente viu as limitantes, né, que pode ter a utilização desses valores de P em relação a determinar, tipo, o nível de significância de determinado marcador, a implicância que isso tem sobre resultados e as fontes de erro que a gente pode ter, mas uma abordagem diferente, em realidade, é a utilização da inferência bayesiana, ou estadística bayesiana, em estudos de associação. Então, com esse tipo de abordagem, em realidade, é um pouco mais atrativa, no sentido de que, ao invés de determinar um valor threshold para dizer, meu SNP vai ser significativo se atinge um valor de 5%, se está abaixo de 5%. A gente viu, né, as limitantes que tem isso, sobretudo na taxa de falsos positivos, né, e que esse valor, os valores de P e o número de falsos positivos, normalmente eles estão muito influenciados, né, influenciam bastante o poder do teste e também estão determinados pelo tamanho da amostra e do número de SNPs. Mas com uma abordagem bayesiana é um pouco diferente a interpretação, certo? Porque, na realidade, ao invés de associar cada SNP a um valor de P, a um valor de significância de P, a gente pode associar cada SNP, em realidade, a um valor de probabilidade de associação. Ou seja, eu vou ter uma probabilidade, certo, de que esse SNP, em realidade, está associado de forma que influencia, né, de forma significativa a minha característica. E, além disso, digamos, tem a vantagem desta abordagem, certo, que eu posso considerar uma informação a priori, né, para tentar determinar se eu conheço, tipo, uma informação a priori, tipo, qual seria a proporção de SNP que estão possivelmente influenciando a minha característica, eu posso utilizar essa informação a priori, né, para incorporar na minha análise, certo? Na análise de associação. Ok. Então, nesta abordagem, na realidade, é calculado, esses autores propuseram, acho que eu passei esse material para vocês, a utilização de uma estadística que se chama fator de Bayes, certo? Que, em realidade, ele é calculado como a relação entre as probabilidades, né, de um modelo que considera, né, que não considera o efeito do SNP em relação à probabilidade de um modelo que se considera o efeito do SNP. Então, pode passar. Então, eu vou, para ter aquela probabilidade da associação de cada SNP, né, é necessário calcular essa estadística de Bayes, esse fator de Bayes, certo? Que ele considera a informação a priori que eu posso ter em relação a se esse SNP influencia ou não, se esse nível influencia ou não minha característica,
Então, eu posso considerar diferentes fontes de informação ou determinar diferente grau de informação a priori na minha análise. Uma vez que eu obtenho, considero, junto com a probabilidade a priori, junto com o meu fator de Bayes, né, que ele vai estar em função de meus dados, ou seja, vou juntar a minha informação a priori junto com a informação de meus dados para obter... Oi? Então, ok. Está sem som? Oi? Algumas. Então, eu posso combinar a informação a priori, que eu posso estabelecer... Ah, ok. Tem que começar a gravação? Não? O som? Ah. Voltou. Ok, voltou? Voltou. Piccoli, voltou. Então, eu vou combinar, né, a informação a priori que eu posso estabelecer junto com a informação de meus dados, ou seja, do fator de Bayes, que eu calculo a partir das probabilidades, e obter as probabilidades a posteriori, certo? Para cada um dos marcadores. Em função disso, né, vou calcular uma probabilidade, né, de associação, então vou, ao invés de ter um valor de P associado a cada SNP, para dizer se esse SNP influencia ou não minha característica, vou ter um valor probabilístico associado a cada marcador. Então, em realidade, é uma abordagem um pouco diferente, né? E que, do ponto de vista teórico, apresenta certas vantagens. Agora, do ponto de vista da implementação prática, apenas eu conheço ao menos algum software, né? Apenas um software que implementa esta abordagem, né? Uns estudos de associação. A gente vai ver agora, daqui a pouquinho. Está sem som? Agora voltou. Pode passar. Então, aqui mostra, né? Eu considero aqui para diferentes probabilidades a priori, certo? E diferentes tipos de distribuições. Aqui no centro da tabela, eu posso ter as probabilidades, certo, da minha curva a posteriori, certo? Então, eu posso associar, em realidade, estes valores probabilísticos, certo? Que variam em função da informação a priori e do tipo de distribuição que eu estou considerando, posso associar estes valores probabilísticos com nos estudos de associação. Ok. Agora, vamos falar somente apenas um pouquinho, né, em relação em relação à validação dos resultados em estudos de associação. Porque normalmente, né, digamos, existem vários trabalhos, né, de identificação, por exemplo, de QTLs associados, de marcadores associados com QTLs e com características produtivas, mas o que falta normalmente é trabalhos assim que comprovem, que confirmem esses resultados de descoberta dos marcadores, por exemplo, em uma população de referência, se esses marcadores, eu pego esses mesmos marcadores que foram descobertos, se esses marcadores podem ser utilizados, por exemplo, vão ser os mesmos ou vão funcionar, por exemplo, em outra população independente. Então, em realidade, existe na literatura, falta bastante informação em relação, por exemplo, se os marcadores que foram descobertos em uma população vão funcionar em uma segunda população. E existem algumas limitações que explicam, em realidade, a falta de estudos de validação, por exemplo, de alguns experimentos de descoberta de SNP. Em primeiro lugar,
que normalmente, né, os efeitos, no caso das características quantitativas, né, que são as características que normalmente a gente trabalha, né, normalmente essas características a gente sabe que elas são estimadas, né, por um grande número de genes, certo? Que cada um dos genes tem um efeito bem pequeno sobre a característica. E nós sabemos que, normalmente, nos estudos de associação, é bastante difícil, por exemplo, detectar o efeito daqueles marcadores que têm um efeito pequeno sobre a população, certo? Ou seja, para conseguir detectar o efeito daqueles SNP que têm um pequeno efeito sobre a minha característica, minha população de referência, né, tem que ser o suficientemente grande, né, para conseguir detectar o efeito pequeno de alguns SNPs, né, porque eu consigo detectar apenas os SNPs, né, que têm um grande efeito sobre a característica. Então, novamente, os SNPs aqueles SNPs que têm um pequeno efeito que eu consigo descobrir numa população, não necessariamente esses SNPs vão ter o mesmo, ou vão influenciar a mesma característica em outra população. Outra limitação dos estudos de validação é que, normalmente, certo, a fase de ligação entre o marcador e o QTL na população de referência, a fase de ligação é diferente da fase de ligação na população, por exemplo, de validação, certo? Então, na minha população de referência, onde foi identificado aquele marcador que está associado com o QTL, não necessariamente esse marcador, certo, vai estar indicando o mesmo QTL em outra população, certo? Porque provavelmente esteja em uma fase de ligação completamente diferente. Então, isso também limita os estudos de associação. E o que é mais importante também é que, normalmente, quando nós fazemos um estudo de associação genômica, se não temos cuidado em controlar a taxa de falsos positivos, muitos dos resultados significativos que nós obtemos em um estudo de associação, na população de referência, quando nós pegamos esses SNPs que resultaram significativos sobre essa característica e tentamos validar esses SNPs em outra população, como a maior parte desses SNPs são falsos positivos, não necessariamente, certo, vão estar associados de forma significativa com a mesma característica em outra população. Então, basicamente, seriam as principais limitantes, né, da implementação de um estudo, de validar os resultados, digamos, de um estudo de associação. Pode passar, Connie. Bom, agora... Você quer dar um descanso? Podemos fazer um break. Porque tem 120 pessoas online, então acho que dobrou quando caiu Ah, aquela... ok. Então, vamos fazer um break. A gente vai reiniciar o programa. Tá. Enquanto voltamos. 20 minutos. Bom, a Connie falou que vai reiniciar